Olha só, quando você está começando do zero no mercado, você tem que tomar uma série de cuidados para que você não perca dinheiro. E a gente sabe que o iniciante do zero, por ele não ter experiência no mercado, ele acaba cometendo alguns erros que, cara, não tem muito o que fazer, né? Você não tem aquela experiência para saber que você não podia fazer aquilo. Por isso que eu gravei essa aula. Os dias que eu mais tive prejuízo no mercado, quando eu quase quebrei na Bolsa de Valores, foi porque porque eu cometi esses erros que eu quero te mostrar aqui nessa aula. Olha só. Então, olha só, quando a gente está começando do zero, é normal que a gente cometa alguns erros. E eu cometi vários deles e por isso que eu estou criando essa aula para te falar quais eu cometi, para que talvez você pare de cometê-los e consiga progredir de uma forma mais rápida em direção aos seus objetivos e às metas que você está procurando na Bolsa de Valores no Day Trade. Antes de começar com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube, que é, por sinal, o maior canal de Day Trade do Brasil. Então, clica aqui embaixo para você se inscrever, aproveita e também já deixa seu joinha aqui no vídeo. E mais uma coisa, caso surja alguma dúvida ao longo dessa aula, deixa um comentário aqui embaixo na seção de comentários. Então, olha só, quando você está começando na Bolsa de Valores, é normal que você cometa alguns erros. Faz parte porque é algo que você nunca fez antes, então, como todo iniciante, alguns erros serão cometidos. No entanto, a partir do momento que você começa a identificar esses erros, é importante que você saiba como evitá-los. E eu vou listar aqui para você os 7 principais erros que eu cometi quando eu estava começando do zero em 2011. Olha só, o primeiro erro que eu cometi quando eu estava começando era justamente falta de preparo emocional. O que significa isso? A gente já sabe que na Bolsa de Valores existem dois itens que são extremamente importantes que você domine por completo. Primeiro é o seu lado operacional, conhecer as estratégias, conhecer as técnicas, os setups, os gatilhos de entrada, as técnicas de entrada e saída para você não entrar no lugar errado. Mas, além disso, é importante que você também tenha domínio completo do seu lado psicológico, da sua mentalidade. E quando você domina a sua mentalidade, unido de boas estratégias, você tem então em mãos tudo para você dar mais certo na Bolsa de Valores. E muitos iniciantes acabam focando somente na parte operacional. Aonde entrar, aonde sair, qual o melhor lugar para entrar, qual o melhor lugar para sair, aonde colocar o alvo, aonde colocar o stop, qual corretor escolher e deixam de lado o lado emocional. E aí quando vão para o mercado de frente para o gráfico para fazer um trade, acabam se sentindo ansiosas, nervosas, com medo de perder dinheiro e tudo isso influencia na hora de você ter o seu resultado. Então, deixar de lado o lado emocional é muito ruim e por isso que eu focaria nisso hoje também se eu estivesse começando hoje do zero, recomeçando do zero. Outro item que eu deixei passar no meu começo foi falta de planejamento. É claro que quando você está começando do zero, você vai muito empolgado para o mercado, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo operar vários ativos diferentes, querendo aplicar diversas estratégias diferentes, testar diversos gatilhos, procurar por mentores diferentes, mas quando você está começando do zero, o seu planejamento é essencial. E quais são os itens mais importantes que você deve listar no seu tipo de planejamento? Primeiro, quais são os seus objetivos no mercado financeiro? Qual é a sua meta que você quer estar buscando? Quais são os itens mais importantes que você deve estar aprendendo? A gente já sabe que hoje as formas mais lucrativas de você operar na Bolsa de Valores é operando através de análise gráfica, de price action, operando a nível de scalp também. Além disso, no seu planejamento você deve ter toda a sua estratégia que você vai seguir durante cada dia de pregão. A gente não tem 1 milhão de estratégias, a gente tem uma série de estratégias que são já testadas e lucrativas e que a gente aplica e reaplica todos os dias no mercado. Então, a falta de planejamento pode fazer com que você perca dinheiro de forma desnecessária e só quem não se planeja é quem é iniciante e amador. Mas apesar de você ser iniciante, é importante que você tenha noção de como se planejar para o mercado financeiro. Outro item que eu cometia, que eu deixei passar outro erro, na verdade, é a falta de histórico. O que significa isso? No começo, você vai fazer muitos trades, né? Você vai ter seu primeiro mês, sua primeira semana de experiência e você vai fazer diversas operações, abrir diversas ordens no mercado. É importante que você tenha um histórico delas. O que significa isso? Ter um diário, que eu costumo chamar de diário de operações, onde você vai listar todos os seus trades que você realizou e você vai colocar o motivo de você ter entrado naquela operação, qual era o seu alvo, qual a estratégia, qual foi o gatilho que te levou a fazer aquele trade, qual foi o resultado final, qual era o horário do dia. Porque só assim, quando você tem um histórico, um banco de dados, você consegue filtrar e otimizar aquilo que tem mais gerado resultado para você e focar só naquilo.
Porque vai, por exemplo, que você está fazendo muitos trades em um horário que você costuma errar bastante. Então é óbvio que você de repente vai parar de operar naquele horário e vai focar em operações naqueles horários que você se dá melhor, que você tem melhores resultados. Isso é muito importante. Um outro erro que eu cometia era a falta de gerenciamento. Em questão de gerenciamento, a gente já sabe hoje que existem dois tipos de gerenciamento principal para você poder fazer as suas operações. O primeiro gerenciamento é o gerenciamento de 1 para 1, onde o seu alvo é do mesmo tamanho do seu stop, e tem também o gerenciamento de 2 para 1, na minha opinião, o melhor deles para quem está começando, onde o seu alvo é 2 vezes o tamanho do seu stop. Quando você aplica o gerenciamento 2 para 1, é impossível que você perca dinheiro no final de cada mês fazendo day trade. E se você não sabe como que eu utilizo o gerenciamento de 2 para 1, dá uma olhada nesse vídeo. Deixa eu te mostrar como é que funciona isso. Funciona a partir do gerenciamento 2 para 1. Então, se você faz um gerenciamento 2 para 1, ou seja, o seu alvo é 2 vezes o tamanho do seu stop. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se você faz trades de alvo de 100 pontos, o seu stop é 50 pontos. Se você faz trades de alvo de 200 pontos, o seu stop não pode ser maior do que os 100 pontos. Se você fizer isso, você pode acertar apenas 40% das vezes. Vamos pegar esse exemplo aqui para você ver. Se eu faço 10 trades, dos quais 4 são lucrativos, 4 são positivos e 6 são negativos. Só que nesses 4 eu ganhei 200 pontos, significa que eu ganhei 800 pontos. E nesses 6 negativos, se eu perdi 100 pontos, significa que eu perdi 600 pontos. Ou seja, tira aqui e dá lá, você vai ver que vai ser 200 pontos no lucro. E você só acertou 4 trades. Então o gerenciamento é muito importante que você aplique, porque é ele que faz com que você evite de perder dinheiro. Outro item que é extremamente importante, que eu não fazia quando eu estava começando, era ter disciplina. Quando você tem um planejamento, quando você tem o gerenciamento e você tem a estratégia e o seu lado emocional em dia, é importante que você tenha disciplina para seguir tudo isso, porque uma coisa é você fazer diversas operações de qualquer jeito, mas quando você tem todo o planejamento, o gerenciamento, o lado psicológico e operacional dominado, é importante que você seja disciplinado para seguir o seu plano. Você escreve o seu plano e você segue o seu plano, porque se você fugir dele, você vai perder dinheiro e vai ser merecido, porque afinal de contas, você foi uma pessoa indisciplinada. Então todo trader de elite ele é extremamente disciplinado para escrever o plano de trade e seguir o plano de trade à risca. Isso inclui o lado operacional e o lado também de gerenciamento. Um outro erro que eu cometia, e esse aqui me fez perder muito dinheiro, era overtrading. O que significa isso? É você fazer mais trades do que o necessário, é você fazer um excesso de trade. Quando a gente é iniciante, a gente quer entrar e sair o mais rápido possível e diversas vezes. E eu sei que o modo scalp, que é aquele tipo de trade onde você entra e sai rapidamente, capturando poucos pontos, acaba levando o iniciante a querer entrar e sair por várias vezes no trade. E apesar de você poder fazer isso se você estiver seguindo uma estratégia eficiente, overtrading significa quando você faz além do necessário e em excesso, sem necessariamente seguir uma estratégia. Eu costumo dizer que por volta de 3 trades por dia é o máximo para quem está começando do zero. Então, se você, por exemplo, faz 3 trades por dia, 3 trades por dia, e uma média de 60 dias, 60 dias não, 20 dias no mês, então você vai ter uma média de 60 trades, certo? Desses 60 trades, se você tem uma assertividade de 60%, isso vai significar que você vai fazer 36 trades positivos e você vai errar 24 trades negativos. Se você está utilizando o gerenciamento de 2 para 1 que eu te mostrei aqui logo alguns minutos atrás, você vai ter lucros no final do mês. É impossível que você perca dinheiro se você fizer no máximo 3 trades por dia com uma assertividade de 60%. Agora adivinha, se você está começando do zero e se perguntando aonde que eu vou encontrar estratégias que me dão um acerto de mais de 60%. Basta você olhar todos os outros vídeos aqui do meu canal do YouTube, que tem diversas outras estratégias com assertividade, até em alguns casos maiores do que essas. Então, se você utilizar o gerenciamento de 2 para 1, não fizer overtrading, seguir um plano de trade eficaz e ter um bom gerenciamento e também o domínio das suas emoções no mercado,
não ter o que eu costumo chamar de sentimentinho. Então, o trade do sentimentinho é basicamente você fazer um trade e quando você ganha dinheiro você fica eufórico e quando você perde dinheiro é o fim do mundo, você fica desanimado, você fica desesperançoso, você fica triste, você fica... Inclusive, pessoas entram em depressão porque fazem um trade e acabam perdendo. Isso, quando você coloca sentimento no seu trade, quando você faz trade com sentimentinho, os seus próximos trades acabam sendo prejudicados, porque você não consegue focar friamente na sua análise, na sua estratégia, você está simplesmente reagindo ao sentimento. Aí, então, é praticamente impossível que você perca dinheiro no final do mês, porque, afinal de contas, você vai estar seguindo um plano vencedor para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E agora, um erro que eu também cometia muito era o trading de vingança. Esse daqui faz você perder muita grana. E eu já vi muitas pessoas cometendo esse erro e perdendo muito dinheiro. E pior, repetindo esse erro diversas vezes. O que significa o trade de vingança? É quando você faz um trade, você perde dinheiro e quando você perde dinheiro, você faz um outro trade para tentar recuperar essa sua perda. Ou seja, você faz um trade para tentar se vingar do mercado e isso faz com que você perca muito dinheiro na Bolsa de Valores. Esses são os 7 principais erros que eu cometia quando eu estava começando do zero. E se eu tivesse que recomeçar hoje, se eu perdesse tudo e tivesse que recomeçar do zero, eu com certeza não ia cometer nenhum desses erros. Eu espero que se você tiver cometido ou esteja cometendo algum deles, que você veja agora como não fazer, como não cometer esses erros e consiga progredir de uma forma mais rápida em direção aos seus objetivos. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você curtiu, deixa um joinha aqui no vídeo e comenta aqui embaixo também.